Olá, Motolama na área. O cenário motociclístico brasileiro pode ser dividido em antes de 1981 e depois. Mas o que aconteceu em 81 que mudou tanto esse cenário? As ruas, postinhos e matas eram povoados por uma fauna de motocicletas de 50 centímetros cúbicos e de 125. Tinham também várias Ford, Hammer e Viúvas Negras. Era o que tinha no mercado. Até que em 1981, a Yamaha lançou a DT-180 e a Honda engatou atrás com a XL250. Mas a primeira foi a Yamaha. Isso mudou todo o cenário motociclístico dentro e fora das estradas. Hoje vamos falar das DT-180. Essa matéria foi sugerida pelo Del Negro. Valeu, bacana. Ótima ideia. Obrigado. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. E já andei muito de DT-180. Voltando a falar do cenário motociclístico, existem dois momentos importantes. Um antes e um depois de você se inscrever no canal. E para coroar esse momento, aperta o botão do like com força e compartilhe esse vídeo com seus amigos para todo mundo saber o que foi uma DT-180. E se achar que mereço, aperte o valeu demais para dar uma força para o canal. Mas nosso assunto hoje são as DT-180, que além de Pedro Álvares Cabral e D. Pedro II, mudaram toda a história do Brasil. Tudo começou em 1968, quando a Yamaha lançou a DT-1, com um motor de 250 e 18,2 HPs. Essa moto foi a pioneira no segmento off-road. A DT-1 foi um sucesso de vendas lá na terra do tio Sam. E é claro que foi acompanhado por todos os outros fabricantes que viram um novo filão de motocicleta. E como quem não caminha não faz rastro, a Yamaha logo aumentou o leque de modelos oferecidos da linha DT. Lançaram a cinquentinha, conhecida como Mini Enduro, a 125 e a 360. Mas em 1974, a Yamaha lançou a DT-175, que 8 anos depois seria a nossa DT-180. A moto já tinha um quadro semelhante à nossa, inclusive com aquela balança tradicional da DT com a seção redonda, como era a nossa primeira DT que saiu. Mas em 1979, o monochoque já tinha seção quadrada, como a nossa que sairia só em 84 aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o fora de estrada já começava a dar seus primeiros passos, com as motos importadas, é claro. A Yamaha já tinha no mercado a TT-125, que era uma RX anabolizada e com suspensão levantada. E na época era conhecido como TT, tentativa de trail. Olhando assim até parecia, né? Mas ela nadava de braçadas, porque não tinha concorrência. É nesse cenário que a Yamaha, com bastante estardalhaço, lança em outubro de 81 a DT-180. Yamaha, aventura de trem. Yamaha, felicidade pra ver. Yamaha, o seu jeito. Yamaha DT-180 Trail, o cavalo selvagem. Era a primeira moto com cara de trail lançada no Brasil. Ela impressionava pela altura. Tinha suspensões com um curso bem grande para a época, 150 mm. Hoje isso não é nada, mas na época ela era bem alta. A referência era a TT-125. Ela tinha aro 21 na frente e sanfona nas bengalas, o que dava um ar trail total. Mas o ponto alto e o que mais se falava era a suspensão monochoque, que chamavam de monocross, com apenas um amortecedor central. Isso na época era uma novidade mega blaster. Inclusive, ela já vinha com pneus mais biscoitudos. Mas era um pneu de trial. Reza a lenda que a Yamaha, quando encomendou para a Pirelli a linha de pneus, eles pediram pneu para moto trail. E os caras, de alguma forma, entenderam moto trial e fizeram pneus de trial. Por isso que a moto saiu com esses pneus. Não sei se é verdade essa história, mas é um bom assunto para uma rodinha de bar. Outra coisa é que o pessoal achava que a nomenclatura de DT era de 2 tempos. Mas não era, era de Dirt Track, que em tupiniquês significa pista de terra. O que na realidade não tem nada a ver com a moto. Na terra do tio Sam, Dirt Track
são aquelas pistas ovais que os caras correm com moto sem freio e fazendo as curvas totalmente de lado, olha só. We go, heat number 13, it's getting very, very tense here, time running out for Bellevue, and away from the start they go, and Palmtoft has made a good one, so has Wright. Charles Wright's got there, chance for Bellevue, 5-1 here now, watch them go, oh, Dan Bewley's been passed by Chris Harris, can you believe that? And Dan Bewley is at the back, and now Palmtoft and Harris will chase. Os caras são malucos. Mas a DT, com motor 180, era quase considerada uma Big Trail. Maior que ela, só tinha CB400. Inclusive, as revistas da época faziam o comparativo da DT 180 com a CB400. Volto a lembrar que a XL250 só ia sair no final de 82, um ano depois. Mas a moto era realmente bacana, apesar de que os números delas hoje seriam meio pífios. Gostou do pífios, né? Ela tinha 16.6 HPs a 7.000 RPM, câmbio de 5 marchas e incríveis 6 volts de tensão no sistema elétrico. Diziam que se ventasse muito, o farol iluminava o acostamento. Mas ela tinha o tal do torque induction. O trem aumentava o torque nas baixas rotações. E isso era fundamental nas trilhas. Era uma válvula tipo palheta que evitava o refluxo do combustível de volta para o carburador. E isso combinado com a Yamaha Energy Induction System, que era um reservatório entre o carburador e o motor. Esse reservatório armazenava a mistura, evitando a interrupção do fluxo de combustível, deixando o motor mais suave. Lembra que naquele tempo, injeção era aquilo que a gente tomava na bunda para evitar o gonorreia. Mas resumindo, a moto foi um sucesso. Mas em 82, no ano seguinte, a Honda rebateu lançando a XL250. Isso obrigou a Yamaha a acelerar algumas evoluções na DT. Com isso, já em 83, além de ganhar o sobrenome de Super Trail, a balança do monochoque passou a ter seção quadrada, dando um ar mais robusto na suspensão. E o câmbio foi premiado com mais uma marcha. A vitória de duas DTs no primeiro Enduro Independência, pilotadas pelo Beto Motorauto e o Helder Rabelo, deu mais gás para as DTs, e a Yamaha soube explorar essa vitória. Aproveitou o sucesso e lançou a MXL. O L do final era para combinar com as YZs que todo ano tinha uma letra que designava o modelo. Mas a MXL era uma versão naked da DT. Ela já vinha sem faróis, piscas, buzina e tudo que não fosse necessário para a pista. É claro que ela já vinha com uma relação mais curta, alguns acertos de carburador e uma suspensão mais dura, mas era meio fraquinha. Em 1985, a Yamaha deu outro salto na evolução da DT. Primeiro, mudaram o nome para DTN, seguindo a mesma lógica que falei mais na frente. Mas basicamente deram um banho de loja na moto e renovaram a elétrica. Trocaram o tanque por um maior, em formato vulcão, com o banco subindo por cima do tanque, dando um aspecto mais trail para a moto. Nada, eram mais 3 litros que aumentavam a autonomia da moto, além de ter ficado bem mais simpático. Para arrematar, aproveitando que trocaram o sistema elétrico para 12 volts, trocaram o farol por um retangular, que era bem mais moderno na época. E no embalo, trocaram os instrumentos também, botaram uns mais quadrados. Além, é claro, dos novos grafismos, super arrojados. E com essa evolução, a Yamaha resolveu mostrar as cartas e lançou a MXN. Essa sim, já vinha de fábrica com o motor todo fuçado, ignição motoplate, um cabeçote enorme, um carburador bem mais criado, além de reforço no chassi, aros de alumínio e suspensões mais duras. Inclusive, vinha com um kit opcional para rodar com álcool e usar aquele óleo M50. Quem não lembra do cheiro do óleo M50? Fantástico, né? A moto era bem valente. Inclusive, 2 dos maiores nomes da época do motocross nacional, o Jorge Negrete e o Roberto Beccia, correram com essa moto. Em 1988, a moto ganhou mais uma evolução. Ganhou o freio a disco na frente. E para essa modernização não passar desapercebida, passou a se chamar DTZ. A letra Z era usada nos modelos top de linha da Yamaha. E para aumentar seu catálogo de motos oferecidas, resolveram aproveitar o chassi da DT, colocaram uma carenagem integral na moto, mudaram o aro da frente para 18 e chamaram ela de TDR. Isso foi para tentar embarcar na onda da TDR 250 que tinha lá no Japão. Essa supermotard não caiu no gosto do público
e foi descontinuada em 93. Ainda em 91, a DT-180 ganhou sua maior concorrente, a DT-200R, que já vinha com refrigeração líquida, freio a disco, uma balança traseira mais reforçada e um monte de parangolés. Essa moto apareceu para bater de frente com as Agralis, apesar de já estarem meio fraca no mercado. Mas por uma questão de preço, a DT-180 continuou vendendo muito mais do que sua irmã maior. Mas daí, até o final da produção da DT-180 em 1997, foi só uma troca de adesivos sem nenhuma modificação expressiva. A Yamaha DT-180 chegou a ocupar a terceira posição no ranking de motos mais vendidas, só perdendo para a CG-125 e para a Vespa PX. Eu nem sabia que a Vespa PX tinha vendido tanto. Motolama é cultura também. Mas com certeza foi a trail mais vendida no Brasil durante o período que ela reinou, de 1981 a 1997, quando saiu de linha. E logo foi seguida, em 2000, pela sua irmã maior. Inclusive, foi o fim das motos dois tempos no mercado brasileiro, por conta da fumaça que ela fazia. Não sei se uma coisa tem a ver com a outra, mas foi a partir disso que o mundo começou a ficar chato. Será que foi por falta das dois tempos que surgiu o mimimi? Será? Na época, as DT-180 eram tão comuns que na falecida revista Lama que eu escrevia, toda vez que eu tinha que falar mal de alguma coisa, eu comparava com a DT. Mas o fato é que a DT-180 revolucionou o mercado no Brasil, criando o fora de estrada e o trail, e por conseguinte, ajudando a crescer o mercado de motos. E é por isso que o título desse vídeo é DT-180, esse ícone. E se você teve uma DT-180, conte aqui embaixo nos comentários suas peripécias a bordo dessa moto que marcou toda uma geração. E já que vai escrever alguma coisa, verifique se está inscrito, aperta o botão do like, que afinal é de praxe, né? Então é isso, galera. Um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando.